Duas propostas de empréstimo com garantia de imóvel, uma com a taxa de 1,19% e a outra com a taxa de 1,35%. Pode parecer uma diferença pequena, mas eu digo para você que ela é monstruosa se você for ver. A gente está falando de uma operação aqui que envolve milhares de reais e ao longo de muitos anos. E quando você pega essa pequena diferença, você vai ter um valor absurdo no final de distância de um para o outro. Fala pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal, e o vídeo de hoje particularmente ele é muito legal porque ele fala de um assunto que é muito importante e ajuda você e milhares de pessoas a decidir qual que é a melhor opção na hora de contratar um empréstimo, seja um empréstimo em garantia de imóvel ou outros tipos de empréstimo, se aplica a quase todos os tipos de empréstimo, até para financiamento. Isso que eu vou falar também é bem interessante porque ele mostra aonde e como você vai economizar muito dinheiro no final da sua operação. E pequenas diferenças ali, diferenças que são de 0,1%, 0,2%, que para algumas pessoas que não conhecem tanto ainda, pode parecer uma coisa muito pequenininha, uma diferença que não vai fazer um grande impacto no final, podem sim e vão fazer uma diferença monstruosa no seu bolso no final dessa operação. E se você não me conhece, eu me chamo Rodrigo, eu sou um dos especialistas aqui da Créditos, e antes da gente seguir para esse vídeo que está muito legal e cheio de dicas para vocês que eu tenho certeza que vão te ajudar em vários momentos da sua vida, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante a gente. Mas agora vamos seguir para esse conteúdo que está bem legal. Ah, Rodrigo, mas é só uma diferença de 0,1%, 0,2%, não pode se mudar tanto. Muda muito. A gente está falando de milhares de reais ao longo de muito tempo, gente. Presta atenção. Essa é uma diferença que vai fazer você perder 10, 50, 100 mil reais, dependendo do valor da sua operação e do prazo dela também. E agora um outro erro também muito comum que as pessoas cometem na hora de realizar esse tipo de operação é olhar só para a taxa de juros. A taxa de juros, ela sozinha não quer dizer muita coisa. Você tem que olhar para o CET. Guarda esse nome que eu vou voltar mais para frente nele, que é o custo efetivo total. Ele é o mais importante porque às vezes você pode estar comparando duas operações que têm taxas de juros muito similares e aí você escolhe a que tem a taxa de juros um pouco menor. Mas se você for comparar o CET das duas, o CET da outra está menor, porque o CET envolve tudo. Ele engloba os custos da operação, ele engloba o IOF, ele engloba todos os custos que aquela operação vai ter para você saber o real custo daquela operação. E não adianta nada você ter uma taxa de juros menor se essa mesma operação vai ter o CET maior do que a outra. Nesse caso, a que está dando a taxa de juros mais alta vai ser a mais vantajosa, porque o CET dela vai estar menor. Mas agora vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês aqui a taxa de 1,19 e a mesma operação com a taxa de 1,35. Não vai ter diferença de CET, porque aqui eu não vou colocar os custos da operação, é apenas para vocês verem a diferença que vai dar o valor final de uma operação a 1,19 e o final de 1,35. A primeira coisa que a gente consegue notar aqui já é a diferença do valor total da operação. A gente está falando aqui de uma taxa com uma diferença muito pequena na prática, né? A gente está falando de 0,16% só de diferença, mas aqui você já consegue ver as primeiras mudanças que ela vai causar. Em uma, a gente está tendo aqui um valor total, né? Cobrando aí durante os 240 meses todos os valores com a taxa de juros e o valor que você pegou de volta, está dando R$ 1.687.538 centavos aqui, quase R$ 1.700.000. Então a gente está tendo esse custo com 1,35 e se a gente for ver com 1,19, a gente está tendo o valor de R$ 1.516.689 e os centavos também. Então só que a gente já viu que dá uma diferença de quase R$200 mil, essa diferença de 0,16% que vocês achavam que não era quase nada. São em torno de R$170 mil que estão saindo do seu bolso porque você não foi por uma opção mais barata. Às vezes clientes que chegam para a gente já com propostas em mãos têm essa taxa de 1,35 e estão apenas buscando uma alternativa, vendo se elas conseguem uma proposta melhor e a gente consegue liberar a taxa de 1,19 para ela e gera essa economia para o cliente, o que é muito vantajoso. Uma outra diferença legal que a gente pode ver aqui é que quando a gente tem essa taxa de 1,35, a gente vai ter uma parcela aqui na Price de R$ 7.031,41. Já com 1,19 de taxa, a gente vai ter uma parcela de R$ 6.319,54. Então a gente está tendo uma diferença de R$ 711,87. São R$ 711 a mais no seu bolso todo mês. Mas calma que ainda tem coisa que a gente pode fazer com esse dinheiro que vai tornar ainda mais vantajosa essa diferença de 0,16%. São muitos detalhezinhos que muitas pessoas não se atentam, mas que se você usar a seu favor, conhecendo as armas que
que essas economias te dão, você consegue economizar muito dinheiro. E aí você me pergunta, tá, Rodrigo, qual que é essa diferença? O que eu posso fazer com esse dinheiro? Porque eu guardaria no meu bolso, né? Eu tô tendo uma economia, é dinheiro a mais que eu vou poder gastar comigo. Você até pode fazer isso se você tiver a necessidade de usar esse dinheiro, se você precisar para alguma outra coisa, se você está fazendo essa economia porque você não poderia fazer a operação de 1,35, aí tudo bem. Nesse caso, você realmente pode utilizar para outra coisa. Mas se você tem essa disponibilidade, se você poderia já pagar os R$7.000 na taxa de 1,35, você agora está só economizando. E o que você faz com esse dinheiro? Você amortiza. E o que vai gerar de benefício para você amortizar? Quando você está amortizando, você está tirando direto do seu saldo devedor. Você não está pagando parte desse valor em juros. Você está pagando tudo em cima do saldo devedor. Então você consegue matar os juros referente a esse valor que viria mais para frente, já agora no momento que você está amortizando. Até por isso que não vale a pena também você ficar acumulando esse dinheiro e amortizar uma vez por ano, como algumas pessoas fazem. O interessante, pelo menos nesse tipo de operação que te dá essa liberdade, é você amortizar mês a mês ali. Ao invés de você considerar esses R$700 a mais como uma economia, joga ele já direto ali também para amortizar mês a mês para você gerar uma economia ainda maior. Eu vou mostrar para vocês agora na prática a diferença que essa amortização vai fazer. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui já é que a diferença é, a gente pagaria antes um valor total de 1.516.000 e uns quebrados e agora a gente caiu para 1.150.000 e uns quebrados. Então a gente está tendo uma economia aqui de R$366.000 a mais, além da diferença que a gente já tinha, caindo da taxa de 1,35 para de 1,19, a gente está botando a mais R$366.000 e uns quebradinhos no bolso. Então é uma economia no total aí já acima dos R$500.000, com pequenas diferenças, gente. A gente está falando de uma diferença de 0,16%. Você já está economizando 1/3 do valor inicial que você estava querendo gastar. Você gastaria 1.680.000 e pouco, quase 1.700.000, e já caiu para 1.150.000. Gente, é um dinheiro monstruoso no seu bolso por causa de uma diferençazinha pequena ali. Parece pequena, né, no papel, mas a gente está vendo aqui na prática que não é pequena, e é isso que vai fazer você economizar muito dinheiro, é conhecendo esses detalhes, é perguntando para quem sabe, é tendo boas pessoas te aconselhando e te dando assessoria para você realizar a operação da melhor maneira possível, garantindo que você vai conseguir sempre as melhores condições e tomando as melhores decisões. E é isso que a gente faz aqui na Credios diariamente, ajudando pessoas que estão querendo realizar esse tipo de operação, primeiro a entender se é vantajoso para ela realmente realizar essa operação nesse momento, e se sim, ela realizar a operação da melhor maneira possível, com a melhor taxa possível, com o menor set possível, garantindo que ela vai ter economia em todos os pontos que ela conseguir nesse tipo de operação. E também aconselhando, caso a pessoa não conheça ainda, as melhores decisões a serem tomadas. Se a pessoa vai conseguir economizar com esse sistema aqui, por exemplo, realizando a amortização, se for da capacidade dela, tudo isso a gente aconselha e ajuda aqui os nossos clientes na Credios diariamente. A gente trabalha e respira empréstimo garantia de imóvel aqui todos os dias, então é só confiar na gente que a gente vai ajudar você a encontrar as melhores condições se for do seu interesse também. Essa conta que eu fiz aqui foi para poder dar um exemplo para vocês, mas a conta também se aplica a qualquer valor, a qualquer diferença de taxa. Então, se você está querendo realizar uma operação e não é nesse valor aqui, isso que eu falei também se aplica a você. Uma diferença pequena no set, né? Aqui eu falei só da taxa de juros porque ela é equivalente ao set, já que não tem custos adicionais, mas a diferença pequena no set do valor que você está buscando para o prazo que você está buscando vai gerar uma diferença monstruosa. E amortizar, se for da sua capacidade, vai gerar uma economia ainda maior para você. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, ajuda demais a gente. Não esquece também de deixar um comentário aqui embaixo falando alguma dúvida que você tinha que a gente te ajudou a entender melhor agora nesse vídeo, ou então alguma dúvida que você ainda tem que a gente possa responder aqui embaixo para te ajudar. E se você quer saber mais sobre isso, está querendo simular, está querendo realizar uma operação você mesmo, não esquece de preencher o formulário no nosso site, que lá a gente vai conseguir receber o seu formulário e te atender da melhor maneira possível para entender o seu caso e ver como que a gente pode realizar a sua operação, conseguindo para você sempre a melhor proposta possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.